Embora a gente não pare para pensar, todos nós sabemos que o universo é infinito. Conforme os cientistas, existem cerca de 1,5 a 2 trilhões de galáxias, que são enormes aglomerados de astros, estrelas, planetas, e nós moramos numa delas, que é a galáxia, a Via Láctea. Ela abriga cerca de 300 a 400 bilhões de estrelas e não é a maior de todas. E no meio dela, desse enorme conjunto de astros, existe um grãozinho de areia chamado planeta Terra. E nesse pontinho do universo, a vida eclodiu e ela emergiu como consciência e autoconsciência, que é o ser humano. Aparentemente nós temos a ideia de que podemos compreender todas as coisas. No entanto, nem mesmo quem somos, nós o sabemos. Nós somos um ser dotado de consciência e autoconsciência e que podemos até fazer pesquisas, investigações, perguntas e buscar respostas. Mas o mistério é sempre maior, o que envolve o nosso ser. Qual é a nossa origem? O relato bíblico da criação divina em 7 dias responde à questão? É suficiente? É verdadeiro? Existem outras narrativas em outras culturas a respeito das origens? A ciência, com a sua resposta a respeito das origens, através de pesquisas arqueológicas, pode oferecer a última palavra? É crível, no sentido, podemos acreditar na resposta da ciência? Qual é a sua opinião a respeito do assunto? Para entender melhor o ser humano, nós precisamos recorrer às narrativas mais antigas a respeito. E nós sabemos que as grandes civilizações, todas elas, tiveram uma narrativa de cunho mítico, isso é, no vídeo passado eu falei, mito não é uma mentira qualquer, é uma narrativa fantasiosa que apresenta uma verdade dentro de si, uma verdade religiosa, é uma ortodoxia, é inquestionável, é absoluta para essa ou aquela cultura. E nós sabemos que essas grandes civilizações produziram também a sua narrativa criacional. Portanto, o mito apresenta em linguagem fantasiosa, com deuses, heróis, seres sobrenaturais, monstros, forças da natureza, para expressar da forma como era possível, porque ainda não havia ciência, como essas antigas civilizações entendiam as origens. E eu vou falar hoje do mito presente na cultura egípcia, dos antigos egípcios, ou no Antigo Egito, que foi um dos berços da cultura mundial. Os mitos, portanto, não são exclusivos, ou a narrativa criacional ou da criação não é um dado exclusivo, não é um privilégio exclusivo da tradição judaico-cristã, conforme tradicionado no Ocidente, através da Bíblia, no Gênesis capítulo 1 e 2. E nós vamos falar sobre isso mais para frente com muito cuidado. Cada um possui a sua grandeza, cada um deve ser respeitado na sua versão. É complicado você dizer que essa versão é verdadeira, a outra não é verdadeira, ou uma é mais verdadeira que a outra, uma se opõe à outra. Essa questão filosófica a respeito do que é verdade é muito complexo e eu não vou entrar nesse mérito, pelo menos nesse instante. Mas as primeiras narrativas são muito arcaicas, bem antes da própria produção textual, até mesmo da formação do povo judeu. Nós sabemos que os sumérios existiram há 5.500 anos atrás, o Egito há 4.700 anos atrás, a Babilônia 4.200 anos atrás, a grega 3.500 anos atrás, a cultura maia na América Central 3
1.200 anos atrás, e assim tantas outras culturas, asiática, hindu, as culturas, os povos indígenas, que são de milhares de anos atrás, e todos eles produziram a sua leitura a respeito das origens, e que é importante a gente retomar algumas delas. Nesse vídeo eu falo sobre o mito egípcio da criação, e nos próximos eu vou falar de algumas outras culturas para compreender melhor as respostas dadas. No Antigo Egito, o mito da criação estava centrado no deus Atum, que surgiu das águas primordiais, do caos, que eles chamavam de Nun. De Atum nasceram os deuses Shu, Ar e Tefnut, que significa umidade, e que deram à luz a Geb, terra, e Anut, céu. Assim o mundo foi criado da união desses deuses que representavam os elementos essenciais da existência do cosmos. E o ser humano também foi criado por esses deuses. De acordo com as crenças egípcias, o deus Khnum moldou o ser humano a partir da roda de oleiro. Está por detrás a ideia de barro aí, né? De cuidado, semelhante a alguma coisa à leitura do Gênesis. E não só criou fisicamente o ser humano, segundo essa versão, mas também soprou sobre eles a energia vital, que eles chamam de Ka. Em outros termos, a alma, o espírito, como você quiser entender. E isso foi importante para entender como os egípcios antigos valorizavam os faraós, que eram seres especiais no sentido de intermediários entre os humanos e os deuses. Faziam aquelas pirâmides enormes que até hoje podem ser visitadas. Aliás, seria uma boa dica de viagem, conhecer as pirâmides do Egito. Faziam templos enormes, carregavam pedra de 50 a 80 mil quilos. Como pode um humano, ou mesmo que fosse um grande contingente de pessoas, carregar trocentos milhares de pedras e empilhá-las daquela forma, de uma engenharia assim invejável ainda hoje em dia, e que não se tem uma explicação clara de como foi feito isso. Mas aqui eu quero me ater ao fato de que, para os egípcios antigos, havia o espírito, e o ser humano não era mortal. E como esse ser especial, intermediário, que cumpria uma função governamental, política, mas principalmente uma função religiosa de mediador do ser humano com os deuses, o faraó, eles teriam uma moradia, que são as pirâmides, na vida seguinte, de tal forma que eles acreditavam na vida eterna, digamos assim. E a criação estava ligada à necessidade de manter uma harmonia. Lembre a harmonia no paraíso terrestre na Bíblia, que se chama em egípcio antigo Ma'at. E essa harmonia era estabelecida entre os deuses, a natureza e a humanidade. Para os egípcios, então, os faraós eram também responsáveis pela estabilidade do universo, para a harmonia. E ainda, finalizando aqui a narrativa do Egito Antigo, e é importante que você pesquise, conheça melhor a riqueza de linguagem, o simbolismo, a crença que existia, que hoje não, hoje é dominada pelo Islã. Assim como trocentas outras culturas latino-americanas, mesmo na Europa, foram aos poucos sendo dominadas pelo cristianismo e abolidas, toda a cultura egípcia antiga foi suplantada e aos poucos substituída hoje em dia, dominada principalmente pelo Islã, os muçulmanos da linha sunita. Mas a ideia do não morrer está presente nessa cultura antiga do Egito e que foi muito anterior ao próprio surgimento do povo judeu.
Então a morte não é o fim, a vida é um ciclo. A vida se refaz assim como o sol. Por isso tinham um apreço ao deus Sol, se não me engano se chamava Ra, que faz esse papel de manhã nascer, ao entardecer morre e depois volta à tona trazendo a sua energia, a sua luz. Os mitos não são historietas lendárias ou lendas, ideias falsas, são crenças. E quando a gente entra no campo da crença, do mistério, nós temos que ter o cuidado de não exorcizar como se fosse simplesmente uma fala do demônio, apenas porque não diz aquilo que eu acredito. O que eu acredito é importante, mas o que o outro acredita merece respeito. E eu vou falar de outros mitos e outras narrativas para entender um pouquinho sobre como as culturas entendiam as origens. E quem sabe entender quem somos nós nesse presente estágio da humanidade. E de repente, qual será o futuro da humanidade, dadas as transformações que o ser humano exerce na natureza e também em si próprio, e consequentemente a autotransformação do ser humano. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!